Abre a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 11. Amados, é interessante que existe algo espiritual naquilo que praticamos ou na maneira como nós vivemos, que de alguma forma isso é muito especial para Deus. Nós vamos falar de algo que é um mistério bíblico. Eu não pretendo abranger a totalidade desse mistério, mas eu quero dar uma pincelada, aproveitar algo nisso tudo, para que Deus venha falar aos nossos corações hoje aqui. Nós não podemos dizer que podemos fornecer algo que venha alimentar ou nutrir Deus de alguma forma, porque Deus ele é suficiente em si só. Por si mesmo ele já se basta. Amém, amados? Mas de alguma forma, enfim, com certeza nós podemos afirmar que o que nós produzimos com a nossa vida, com a nossa prática, com o nosso modo de vida, com a maneira como vivemos, com a cultura que absorvemos e praticamos, de alguma forma nós produzimos algo que pode chegar para o nosso Deus com um sabor agradável, com um aroma suave, um aroma agradável. Então nós não temos a pretensão de dizer que nós produzimos algo que alimente o Senhor, seja com a nossa vida, com a nossa adoração, mas há frutos, há algo que é produzido através da minha e da tua vida, que alegra Deus, que provoca algum tipo de satisfação, de prazer, de alegria no nosso Senhor. Amém, amados? Abra sua Bíblia comigo em Marcos 11, como eu disse, versículo 12 ao 14, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Até aí. Feche os teus olhos por um instante, vamos orar. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Nos reunimos por Ti, Jesus, porque temos necessidade do Senhor, da Tua presença, porque reconhecemos que precisamos dela e viemos nessa busca, porque a Tua palavra, Senhor, ela é alimento para nós, e nós queremos alimentar o nosso espírito do Senhor, nós queremos o pão vivo que desceu do céu. Viemos aqui, Senhor, porque temos necessidades que só o Senhor é quem pode suprir. Precisamos da Tua cura, precisamos do Teu auxílio, precisamos da vida que só encontramos através das Suas palavras. Como Pedro disse, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós precisamos dessa vida que vem através das tuas palavras. Nós precisamos desse vigor que é gerado do nosso espírito, através da manifestação do Teu Santo Espírito, da Tua glória, dessa atmosfera. Nós precisamos de Ti, Pai. E aqui nós estamos. Nos reunimos como a Tua igreja para Te adorar. Nos reunimos como os Teus filhos e filhas para Te buscar. Nos reunimos como aqueles que precisam, Senhor, das Tuas palavras de salvação, de cura, de redenção. E aqui nós estamos e Te pedimos, fala conosco, se revela a nós, nos dá de conhecer um pouco mais de quem o Senhor é, para que possamos ser transformados pela verdade bíblica, pela Tua verdade, pela Tua revelação, para que possamos nos assemelharmos a Ti. Como Teu servo, me apresento ao Senhor, aqui eu estou, Senhor, para Te servir. Sei que nada tenho para acrescentar na vida dos meus irmãos, a não ser aquilo que o Senhor escolha fluir através da minha vida. Eu Te peço, faça isso, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um aqui presente, cada filho e filha, de cada família. Fala aos nossos corações, que a Tua palavra venha de forma viva e poderosa como ela é, gerar vida em nós, transformação, cura, salvação, liberdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.
Amados, essa noite é uma noite de cura. Deus irá curar corações aqui e trazer transformação, eu creio. Se você tem pessoas que você ama e deseja que elas ouçam uma palavra assim, eu quero te aconselhar a compartilhar esse link da transmissão. Deve estar nos grupos do WhatsApp. Convide pessoas a assistir esse culto. Amém? Para a nossa ministração. Como eu disse, amados, há algo especial. Por exemplo, lá em João 4, quando Jesus ele tem aquele momento com a mulher samaritana, que ele traz cura para a vida dela, de um passado complicado de relacionamentos. E ele fala para ela: se você beber da água que eu tenho para te dar, você vai se tornar uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Porque há uma discussão ali de que como que ele vem pedir água para ela. Mas enfim, no final que ele ministra aquele momento de cura, de libertação na vida daquela moça, algo que transformou a vida dela, que ela volta para a cidade dela contando o testemunho daquilo que Jesus tinha feito. Os discípulos voltam porque eles tinham ido buscar alimento. Então no versículo 31 de João 4, enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Glória a Deus. Você percebe que Jesus ele apresenta algo para os discípulos, e nós vemos um momento dele prático, da onde de alguma maneira o que ele viveu, o que aconteceu com ele, fez com que ele ficasse até desinteressado pelo alimento. Queria suprir a carne dele, que é alimentar o físico dele. Os discípulos vêm oferecer comida para ele está desinteressado, e ele percebe que ele nem se preocupou em comer, e alguém preocupado com ele fala: mestre, coma alguma coisa. E ele logo responde: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos ficam, enfim, tentando entender aquela situação, falavam: será que alguém trouxe comida para ele? A gente nem viu. E aí ele fala a respeito desse alimento. Ele fala: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. De alguma forma, para Jesus realizar o que ele realizou na vida daquela mulher, nós não sabemos nem o nome, conhecido como mulher samaritana, o supriu. Foi algo agradável para ele, que de alguma forma fez até com que ele não sentisse a fome da carne, a fome prática. E eu entendo que nós vamos falar hoje aqui desses frutos agradáveis, algo muito relacionado a isso. Mas nós estamos tendo aqui um Jesus que veio em carne. E de alguma forma essa atitude de Jesus, ela representa muito do que a minha e a sua vida pode oferecer para Deus em espírito. Porque o seu espírito ficou tão alimentado que ele ficou até desprovido daquilo que eram as necessidades da sua carne. Então, mais uma vez, nós não podemos dizer que chegamos a produzir alguma coisa que venha a ser um alimento ao nosso Senhor, mas com certeza podemos afirmar que o que nós produzimos pode chegar para o nosso Deus com um sabor agradável, algo que sacia algum tipo de sede e de desejo que Ele tenha. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, se você puder abrir sua Bíblia comigo lá, diz assim o texto: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dá fruto, ele corta, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então nós temos aqui, amados, 2 sentenças, e nenhuma delas parecem muito agradáveis, porque uma é: não deu fruto, terá um fim trágico, é cortado da videira. E o outro é: o que dá fruto, apesar de dar fruto, vai sofrer uma poda, mas a poda tem um propósito, não de trazer dor, nem trazer limitações, ou de alguma forma
diminuir o tamanho daquele ramo, mas é justamente para poder restaurar a vitalidade daquele ramo, para que ele possa dar ainda mais frutos. A poda vem com uma intenção de trazer saúde, uma intenção de trazer benefícios, uma intenção de aumentar o vigor daquele ramo. E continuando, Jesus ele diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Eu quero que você de alguma forma salve aí esse... permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Mais uma vez eu vou pedir para que vocês se lembrem de algumas passagens aqui. Primeiro, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E ele fala a respeito do Pai receber algo especial que vem através dos nossos frutos. O Pai é glorificado quando nós damos muito frutos. O Pai é glorificado pelo fato de você, nós darmos muitos frutos. E isso nos dá até uma qualificação diante de Jesus. Fala, assim serão meus discípulos. A verdade, amados, aqui Jesus ele olha para mim, para você, ele olha para nós aqui nessa noite, para cada um de nós, e há uma expectativa da sua parte, de tudo aquilo que ele tem derramado, daquilo que nós temos provado dele, daquilo que nós temos aprendido, daquilo que enfim tem chego ao meu e ao teu coração, através dos nossos ouvidos, através daquilo que nós lemos, através das nossas experiências, o que ele tem derramado de alguma maneira sobre a nossa vida. Ele tem uma expectativa. Há uma expectativa de uma resposta, há uma expectativa de nós frutificarmos. Quando nós frutificamos, quando algo que Ele derramou em nós, porque sem Ele não podemos fazer coisa alguma, mas quando nós estamos com Ele, isso vai gerar algum tipo de resultado, vai gerar algum tipo de fruto. E quando isso acontece, há uma rendição, uma produção de glória ao Pai. Amém, amados? É como se nós entendêssemos aqui que isso está muito relacionado ao nosso propósito. Existe uma expectativa por aquilo que será gerado. Eu quero te fazer uma pergunta. Faça uma breve avaliação de quais frutos a tua vida tem produzido. Quais são os frutos? Eu não falo só de uma resposta ministerial, estou falando de quem você é. O que é produzido através de você? De que maneira as pessoas à sua volta são tocadas? Que tipo de atmosfera você produz nos ambientes? Como as pessoas que convivem com você na tua casa, nos ambientes de trabalho, como elas são beneficiadas, os frutos, o que é gerado através de você. E aqui em Marcos, o texto que nós lemos, é interessante porque Jesus ele diz, ele declara uma palavra, uma sentença ali que eu vi poucas vezes, não fiz um estudo aprofundado disso, mas essa expressão de Jesus aqui, Jesus teve fome. Eu me lembro de algumas poucas vezes que nós encontramos essa expressão na palavra. Por exemplo, logo quando ele é batizado, levado pelo Espírito no deserto para ser tentado, no final diz que ele teve fome, e Satanás aparece para ele falando, transforma essas pedras em pães.
Ele teve fome. E aqui nós estamos vendo mais uma vez Jesus declarando. Eles estão viajando, então vou voltar lá em Marcos 11, versículo 12, no dia seguinte. Quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, e aqui há um entendimento, preciso trazer um contexto. Ele foi ver se encontraria algum fruto. Agora, por que isso? Amados, por exemplo, eu não sei qual que é a época que o cajueiro dá fruto. Qual a época do ano? Vocês sabem dizer? Janeiro. Eu cresci em São Paulo, assim, igual tem muito cajueiro aqui, em São Paulo tem muito pé de manga. É a mesma correlação. Onde você vai em São Paulo, você acha pé de manga. E aqui onde você vai, você acha cajueiro. Não é assim? Bem que já tem bastante pé de manga também aqui, né? Mas acho que tem mais cajueiro, ou não? Estou enganado. Mais manga? Então no Brasil inteiro tem manga. E a manga, ela dá em que época do ano? Dezembro e janeiro. Amém? Então é interessante, porque até nos lugares onde eu convivi, onde eu morava, minha mãe tinha uma chácara numa cidade próxima, a gente conhecia até os pés de manga. Então eu sabia até o pé que dava manga doce, o que não dava manga tão doce assim. Pode vir pegar o príncipe aí. Nós sabíamos até, porque às vezes tinha pé de manga que dava uma manga grande, mas era aguada, não era doce. Outra dava uma manguinha menor, que já era mais saborosa. A gente conhecia. E quando você olhava para aquele pé de manga, você vê ele florido, que ele dá aquelas florzinhas meio branquinha, amareladinha, e você fala, meu, vai carregar esse ano. E a meninada assim, eu gostava, pra gente era maravilhoso. A gente jogava bola, daqui a pouco você tá suado, cansado, você podia correr pro pé de manga, cheio de manga doce, que delícia. 4, 5, 6, ficava todo lambuzado, arrumava uma torneira em algum lugar para se lavar, que delícia isso. Não é saudável, gostoso. Tô provocando aí na memória de uma galera aí, né? Vai ficar, enfim, uma nostalgia, não é? Era gostoso, mas é interessante, porque a gente sabe o tempo, não é? Aí você, por exemplo, se eu ia no mercado, eu via que tinha manga em setembro, em agosto, eu falava, meu, na boa, essa manga não vai estar boa, porque ou está muito cara, ou ela não vai estar doce, porque era uma manga fora de época, né? Hoje eles dão um jeito de fazer fruta e tudo quanto é maneira aí, mas no natural é isso, amém? E a figueira, ela normalmente, ela frutifica no meio do ano, é uma fruta que ela dá no meio de junho, mais ou menos, julho, amém? Tanto é que o texto, se você observar, vai falar que ela estava fora de época, como se produzisse fora de época. Como que era a maneira? Assim como nós olhamos às vezes para um pé de manga e vemos florido, o figo era um pouco diferente, ele se enchia de folhagem, ele ficava muito verde antes de produzir fruto. Então quando ele ficava muito cheio, com muita folhagem, muito verde, você ia lá e ali ele frutificava, tinha frutos nele. Tanto é que a maneira como Jesus olha para ele no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Amém, amados? Algum fruto. Só um parênteses aqui, quando a gente pede às vezes para as crianças sentarem, é porque fica mais fácil, né? É algo exponencial, criança é exponencial a matemática. Um sozinho é uma coisa. Juntou dois, já não tem dois ali. É como se fosse 2 ao quadrado, já vai para 4. Amém? Se tiver 3, não é 3, é 9. É uma coisa, faz assim. Então por isso que quando eu peço para sentar, é uma estratégia, é uma didática. Por exemplo, você acha que o Iguinho ficaria tão quietinho assim? Olha que coisa linda. É um menino super comportado, um rapazinho de Jesus, né? Agora bota ali do lado dele um Benjamin, coloca do lado dele ali um Miguel, coloca até a própria Teodora. Daqui a pouco ninguém consegue, né? Então essa é uma estratégia, bem? Então vamos lá. Ele vai lá justamente por isso. Ele olha e vai ver se tem algum fruto nele. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram dizer isso. É interessante porque se nós avançarmos para o versículo 21, põe aqui para mim, porque eu não salvei o texto. Mas se nós avançarmos para o versículo 21 de Marcos, Pedro estava dormindo ali, porque ele fez assim, ó, na hora que eu falei, ele fez assim, para procurar o texto. Está aqui? Não, está ligeiro. No outro dia, Pedro se levantou, se lembrou do que Jesus tinha dito,
A árvore, está no 21, põe no 20, deixa eu ver o que está dizendo no 20 antes. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. 22. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Amados, Jesus ele estava prestes a tornar obsoleta a prática de rituais que traziam apenas uma aparência de santidade, apenas uma aparência de religiosidade ou uma aparência de piedade. Ele, na sequência daquele texto de Marcos ali, nós iríamos ver Jesus ele chegar agora diante do templo, e aonde ele se irrita com a maneira como as pessoas estavam tratando a casa do Senhor como uma casa de comércio. E ele começa a derrubar aquelas barracas, ele começa a repreender aqueles homens, de uma maneira como poucas vezes você vai ver Jesus agindo de uma maneira tão enérgica, né? E é bom ressaltar isso, porque muitas pessoas às vezes usam, mas Jesus também, peraí, não tolerava tudo, ele também agiu de uma maneira enérgica, só que ele é a única vez que você vai ver Jesus agindo assim, amém? E aí você pega esse texto para agir assim todos os dias da tua vida, se liga, né? Presta atenção, amém, amados? Só que ele é duro, ele naquele momento realmente ele vive aquilo. Só que uma única vez que você vai ver. E também precisa se ter um entendimento, porque o que estava acontecendo com o povo de Israel naquele tempo? Os homens, eles tinham pela lei a obrigação, o dever de apresentar sacrifícios a Deus. Eles já apresentavam sacrifícios pela comunhão, sacrifícios pelo pecado. E eles se achegavam a Deus para apresentar isso. E normalmente o que a lei exigia, por exemplo, era um cordeiro cevado ou um novilho cevado. Era o animal mais bem preparado, mais bem cuidado que se fosse, porque isso tem uma representação. Agora, homens tinham feito disso, desse sacrifício de comunhão, daquilo que os homens levavam a Deus, um artifício de comércio. Então existia-se na porta do templo homens que eles levavam ali animais para vender, justamente com a intenção de vender os animais para o sacrifício, para se apresentar diante de Deus. E inclusive esses homens que levavam os animais falaram: cara, a gente vai levar tipo esse cabritinho que está tão bonitinho aqui para o cara imolar e sacrificar diante do altar. Aí pegava às vezes um cabrito cego, pegava um animal manco, já levava um animal doente, fazia uma promoção, tipo, isso aqui está doente, promoção para vender logo antes que morre e dá tempo de... Vocês estão entendendo? E é justamente isso que provoca essa reação em Jesus, porque é totalmente diferente. Imagina você ter na tua criação, você uma vez fosse um criador, tem um novilho que nasceu maior do que todos, e para você vira um grande orgulho. Você fala: o tamanho desse bicho, e ele cresce, ele engorda. Se você for vender ele vai te dar um lucro bom. Às vezes até os outros criadores olham e falam: poxa, você pode transformar esse animal às vezes num garanhão. É um novilho gordo, é um novilho saudável, é um novilho que poderia te dar uma boa renda. E era justamente esse que você deveria, era a oferta de Abel. Ele ofereceu da melhor parte do seu rebanho, das partes gordas, as suas primeiras crias. Amém, amados? Então era isso que Deus esperava. Por quê? O melhor. Quando nós oferecemos o nosso melhor a Deus. E ali já tinha virado tipo assim, só um ritual para cumprir tabela. Então, eu preciso oferecer algo a Deus. Eu já não tinha mais aquela preocupação de criar o meu animal, de cevá-lo, de deixar ele muito bonito, para me apresentar a ele diante de Deus, para apresentar algo agradável ao meu Senhor. Não, eles iam lá, sabiam que encontrar na porta do templo algum animal, escolhia um ali, às vezes o mais barato, ia lá e cumpria a tabela, cumpria o ritual necessário, cumpria aquilo que de alguma forma tinha sido pedido a eles. E Jesus ele combate justamente isso. Ele realmente afronta essa prática, se irrita com o que eles estavam fazendo com a casa do Senhor, que é para ser chamada casa de oração. Só que ele estava prestes, amados, a tornar obsoleta essa prática, porque era algo que só tinha uma aparência de santidade, só uma aparência de dever cumprido, mas não era capaz de produzir frutos verdadeiros, uma transformação verdadeira.
E é muito sério, amados, nós corrermos o risco de vivermos a mesma coisa. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 9, se você puder abrir comigo lá, se não só anota, para você acompanhar aqui, diz assim a palavra de Deus. Olha o que ele fala acerca disso. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores eram impostas até o tempo da nova ordem, amém? Não uma nova ordem mundial, mas uma nova ordem em Cristo, uma aliança nova feita com Cristo, amém? Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes, de touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma a se tornarem exteriormente puros. Você percebe a relação aqui, amados? O que estava acontecendo? Essa prática de rituais, essa prática religiosa, ela traria uma consciência limpa, mas só exterior. Era algo que você fazia e à vista dos homens você era bem aceito, porque você cumpriu o que era necessário, você cumpriu o que era exigido. Então exteriormente, por fora, você estava bem, você estava diante da lei, você estava reto, você estava cumprindo todas essas coisas, você estava vivendo e cumprindo aquilo que a palavra exigia. Só que essas leis, elas eram uma tipificação, elas eram uma sombra, elas eram simplesmente a ilustração de algo que deveria ser vivido verdadeiramente, interiormente, algo que realmente purificasse dos pecados, algo que trouxesse mudança. Então eles literalmente iam muitas vezes lá para pagar pecados, e o que Deus queria era que eles rejeitassem o pecado. E uma vez que iam e pagavam pecados, eles se sentiam aliviados, tinham ali a consciência aliviada, de alguma forma, há um conforto em viver algo assim, porque você faz o que te pedem, você faz o que é exigido, e é muito mais fácil cumprir uma exigência do que ser transformado, do que mudar de atitude, do que ser mudado aqui dentro. Isso é um grande desafio. E o que essas exigências faziam? Um homem que chegava cerimonialmente impuro, mas agora através do sangue e das cinzas espalhadas, isso de alguma forma o santificavam de forma a se tornarem exteriormente puros. Ou seja, por fora estava tudo bem, mas como é que está a verdade lá dentro? Jesus ele confronta isso praticamente todas as vezes com os judeus e com os fariseus. Tem uma situação que Jesus ele confronta, inclusive um homem que andava de uma forma tão reta, que ele chega a dizer assim, isso é interessante você usar até quando alguém vem te confrontar acerca dos dízimos, falar que é do Antigo Testamento, porque Jesus fala do dízimo. Ele confronta esse fariseu e fala, poxa, você dá o dízimo até da hortelã e do cominho, cara. Ele está falando, não está errado, faça essas coisas, mas você não pode esquecer da misericórdia, você não pode esquecer do amor, não pode esquecer do perdão, do amor ao próximo, não esqueça das outras coisas. E olha o que ele está falando aqui, mais ou menos se você tivesse uma horta na tua casa de hortelã e de cominho, você usasse aquilo para o teu tempero. Ele está falando de coisas simples, de coisas efêmeras. E ele está falando que esse fariseu, até dessa horta, que ele às vezes usava como um condimento para o seu alimento, ele fazia questão de separar a 10ª parte, de entregar o dízimo. Quer dizer, era um cara meticuloso, criterioso, mas criterioso acerca daquilo que era exigido exteriormente. E Jesus mostra que dentro dele faltava muito para se aproximar daquilo que é verdadeiro,
daquilo que é real. Amados, não sei se você tem uma horta de cominho, de hortelã hoje, amém? Mas a verdade é que a vida na igreja, muitas vezes ela pode levar uma pessoa para esse caminho, de ser alguém que vem aqui, que cumpre as exigências, que faz o que te foi pedido, e até você entra numa situação confortável, porque diferente talvez de outras pessoas que você conhece, você fala, poxa, mas eu vou na igreja, eu estou no culto, eu dou o meu dízimo, eu faço a minha parte, mas interiormente, e como um filho e uma filha de Deus, quais são os frutos que estão sendo gerados através de você? Que tipo de fruto Ele está podendo colher através da sua vida? O que está saindo daí? Ele está muito mais interessado, amados, não naquilo que você faz, mas naquilo que você é. Qual foi o tamanho da transformação que Ele conseguiu gerar em você? Porque Ele é poderoso para gerar isso. Ele tem poder e só Ele tem poder. As suas palavras são palavras de vida eterna. As suas palavras nos transformam, nos curam, nos restauram. Então não sou aquele que muitas vezes pode ser que até exteriormente não pareça tão puro, mas interiormente estamos sendo purificados. Pode ser que exteriormente estejamos a nos desgastar cada vez mais. O homem exterior está se desgastando, mas o interior precisa estar sendo renovado a uma glória cada vez maior. Então, mais uma vez, como muitas vezes eu faço, a sua vida com Deus, ela tem que passar por um crivo, por uma avaliação de tempos em tempos. E você tem que observar. Você tem que observar quais são os frutos. Você tem que observar o que está sendo gerado em você. Se você é um filho mais próximo e mais parecido de Jesus. Se isso não aconteceu de uma estação para outra, você tem que acender um alerta. E nós estamos num tempo oportuno para isso. Nós estamos no fim de uma estação, nós estamos no fim de um ciclo, de um ano, amados. E abrindo parênteses a respeito disso, não sei nem dizer acerca de toda a história, porque é um ano ímpar, amém, amados? Mas já tiveram anos difíceis na história, anos de guerra mundial, anos de crises mundiais. Mas eu e você, as pessoas que estão aqui, não provaram disso. Na nossa história, no tempo, no dia que se chama hoje, enquanto nós estamos aqui na terra, recebendo, amados, o bastão que o Senhor Jesus nos passou, nós vivemos um ano diferente de todos os outros, amém? De alguma maneira o meu e o teu coração, ele se acende para uma urgência daquilo que precisamos fazer na presença do Senhor. A impressão que temos é que Ele está sinalizando, como alguém que em breve voltará. Há uma sensação de urgência, de emergência daquilo que se deve fazer. E deixa eu te falar uma coisa. Ele está muito mais interessado, não na tua produtividade exterior, mas no que Ele vai produzindo do teu interior. O Pai é o agricultor, Ele é a videira, eu e você, nós somos os ramos. Enxertados uma vez na videira, sem Ele não podemos produzir nada. Ele é o que alimenta o ramo. É como se o Espírito Santo fosse a seiva que trouxesse tudo aquilo que nós como ramo possamos produzir. E para que haja produtividade, Ele está interessado nisso, porque quando nós produzimos muitos frutos, o Pai é glorificado. Agora há um alerta, porque se esses frutos eles não surgem, amados, há dois tipos de poda: ou a poda de um ramo que não produz fruto, ou a poda de um ramo que produziu fruto, mas para que ele produza mais fruto ainda. Vocês estão comigo, amados? Então, continuando em Hebreus, ele diz assim: quanto mais então o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma vez de forma imaculada a Deus, o sangue santo, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que estão sendo chamados, para que os que estão sendo chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então aqui nós concluímos uma parte dessa mensagem aqui que é importante você entender. Ele está interessado nos teus frutos. E é muito ruim, porque Ele vai se aproximar de nós de alguma forma para ver se tem frutos.
E quando ele olha para uma figueira, muitas vezes de longe, ele vê que a folhagem é verde, ele vê que há ali talvez uma prática de tudo aquilo que deve existir, tudo aquilo que precisa para que frutos possam existir ali. Com uma prática religiosa ele vai se aproximar um pouco mais, mas é importante que ele ache, que ele encontre os frutos verdadeiros em nós. Ele já não fala mais de uma figueira, mas agora ele diz: eu sou a videira verdadeira. Agora nós estamos nele. Jesus, quando ele olha para aquela figueira e ele vê que já não haviam mais frutos, ele está assim apontando, ele está assim anunciando, falando: olha, essa antiga ordem, essa ordem da lei, ela não foi capaz, por mais que exteriormente ela estivesse ok, mas ela não foi capaz de produzir frutos agradáveis ao Pai. Ela não conseguiu concluir esse propósito, ela não conseguiu concluir algo que fosse agradável a Deus. Por mais que exteriormente se cumpria, por mais que os rituais eram feitos, as festas comemoradas, mas quando o Pai se aproximava, não havia nada proveitoso, não havia mudança. Ela foi incapaz de produzir no homem transformação. Então agora ele fala: ei, eu vou secar essa figueira, já que ela não produz fruto, já que ela não produz nada, eu estou dando fim a esse tempo, eu estou trazendo agora uma nova ordem. Pedro olha, ele fica assustado, ele fala: olha isso, o Senhor amaldiçoou a figueira, agora ela está seca até a raiz. E ele fala: mas eu estou trazendo agora uma nova ordem. Nós haverá uma comunhão com o povo que nunca existiu. O Pai, aquele que cuida de tudo, Ele é o agricultor, mas eu sou a videira, eu tenho a raiz firmada, e vocês estão agora enxertados em mim. Vocês irão produzir fruto, porque eu os dou sustento, eu trago a provisão, eu os alimento, eu forneço tudo aquilo que é necessário. Aplauda Jesus. Mas também é verdade que Jesus, ele diz que alguns podem estar nele e não produzir fruto. Ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, com propósito, para que deis mais fruto ainda, amados. Então, como produzir frutos? Como produzir bons frutos? É como se nós entrássemos numa parte B da ministração aqui, amém? Se nós observarmos a palavra, nós vamos ver que o Senhor, Ele nos apresenta uma constante relação entre a nossa capacidade de absorver a sua palavra com a nossa capacidade de produzir frutos. É uma correlação constante. É como se estivesse totalmente relacionado a minha capacidade de absorver a palavra de Deus em mim, com a minha capacidade de produzir frutos para o Pai. Por exemplo, o texto que nós lemos aqui no momento das ofertas, Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha o que ele apresenta ali. Ele fala de um homem que a sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor. E nessa palavra medita dia e noite. Ele traça ali uma correlação entre a capacidade, o desejo, o prazer, a alegria que um homem tem na palavra, ao ponto de comer dela, de se alimentar, de se instruir dela dia e noite. Então fala de alguém que se instrui, mas de que vive isso. De alguém que recebe a palavra, mas dia e noite, em cada situação, em cada circunstância, em cada escolha, em cada atitude, ele associa a sua maneira de viver com a palavra que ele recebeu. Ele associa aquilo que ele conhece com a sua prática, com as suas atitudes, com as suas escolhas. Então ele correlaciona a satisfação, a alegria de um homem de viver na palavra constantemente, com uma árvore que é plantada à beira de águas correntes. Ele fala: assim como uma árvore plantada à beira de águas correntes, e o que ela precisa de umidade, e ela tem aquela umidade de forma constante, ela tem tudo o que ela precisa para que ela possa produzir. Vou ler o texto, amém? É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Então, assim como que uma árvore precisa, e que vai fazer com que ela possa transpassar as barreiras das estações, com que ela não dependa mais das circunstâncias que o mundo natural pode oferecer, amém? Porque no mundo natural, fora do tempo, no inverno as folhas secam e elas caem. Jesus, de alguma forma, é como se ele estivesse apontando para esse texto,
Porque ele olha para uma figueira que está com a folhagem verde fora do tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés, ele foi o mediador de uma aliança onde a glória ela era desvanecente. Ele trouxe a glória, ele trouxe algo poderoso, ele trouxe a arca da aliança, ele trouxe o desenho do tabernáculo, ele trouxe o desenho, os utensílios do templo, onde Deus manifestava a glória, ouvia as orações se manifestavam. Só que a Bíblia diz que isso era uma sombra do verdadeiro. E quando Paulo vai falar acerca do ministério de Moisés, fala que ele entrava na presença de Deus, ele vinha na presença do povo e a sua face brilhava, era algo glorioso e o povo se maravilhava. Só que ele precisava colocar o véu. Por que ele colocava o véu? Para que o povo não se assustasse com a glória? Não, para que o povo não visse a glória indo embora. Mas era necessário que ele voltasse lá de novo, e mais uma vez ele ficava ali resplandecendo a glória. Então ele poderia voltar, mas ele precisava colocar mais uma vez o véu, porque a glória estava indo embora. E ele fala: amados, se o ministério de Moisés foi um ministério glorioso, quão maior será o ministério da nova aliança, de uma glória permanente. Essa é a nossa aliança, mediada pelo sangue santo de Cristo Jesus. A glória não precisa mais ir embora. A glória não precisa mais ir embora. A glória na verdade não deve mais ir embora, porque você vai viver de glória em glória, a uma glória cada vez maior. Aleluia. Santo Deus. Agora há uma condição, há a necessidade de você estar ali como alguém que está à beira de um rio. Uma palavra que vem para você não como um conhecimento humano, não como algo que vai trazer um tempo de plantio numa estação, mas algo constante. As tempestades estão vindo, a palavra ela continua te alimentando. Os terremotos, tudo aquilo que pode te abalar, de alguma forma a palavra ela é aquela que te alimenta. Então não importa as estações, não importa o que o mundo natural tente impor, não importa quais são as más notícias. Lá fora eles vão querer fazer muito barulho, amados. Cada dia mais a igreja desse tempo precisa entender que ela está nesse mundo, mas ela não pertence mais a esse mundo. Você vai ter que entender que em todos os tempos, em todas as gerações, desde o princípio de todas as coisas, quando Deus criou tudo, em todos os tempos que Ele mesmo enviou juízo sobre a terra, amados, a sua igreja e o seu povo sempre teve ou uma arca para ficar, ou uns anjos para pegar na mão de Ló e falar: sai daí, ou uma coluna de fogo que nos protegia do frio da noite, ou uma coluna de nuvem que nos protegia do sol escaldante do deserto. Mas você é filho e filha de Deus, você é o seu povo, há um lugar de proteção para nós, amados. Eu não sei como isso vai acontecer, eu só sei que vai. Tem acontecido. Eu converso com alguns pastores, é impressionante os testemunhos que ouço. Sexta-feira agora mesmo os pastores de Campina Grande estavam aqui, chamaram a gente para a gente tomar um café, para a gente passar um tempo junto. A gente foi lá, e é maravilhosa a maneira como a gente compartilha de algo que eu tenho falado com muitos outros pastores. Como Deus trouxe provisão para a sua igreja em meio a esse tempo. Eu converso com outros pastores do ministério, converso com meu irmão que é pastor lá em São Paulo, outros pastores amigos, e os testemunhos são pessoas da igreja que criaram negócios, prosperaram. Outros que estavam desempregados, como o Ronde contou hoje aqui, estava desempregado desde antes da pandemia. Daniel estava no emprego que eu orava para Deus tirar ele de lá, porque ele não conseguia vir. Às vezes ele via com o uniforme do trabalho no meio do culto aqui, aparecia ali, ficava meia hora, daqui a pouco os caras levavam ele embora. Ele tinha que trabalhar às vezes no galo da madrugada, colocavam ele para trabalhar justamente porque às vezes se irritavam por ele não assumir uma postura que eles queriam que ele assumisse lá, porque ele era homem de Deus. E aí colocavam ele para trabalhar no Natal, no Ano Novo, lembra disso? Não foi assim ano passado? E numa situação meio de dificuldade, a gente olha Deus tirando e honrando. Colocou para, não vou ficar dando muito testemunho, senão depois, mas é o testemunho dele, pôs numa multinacional, trabalho de quem nasceu em Salvador. Trabalha até as 2 da tarde. Que coisa. Só faltou botar uma rede para ele lá dentro do lugar. Estou exagerando aqui ou não? Quase, né? Porque trabalha, né? Trabalha. O seu patrão deve estar assistindo a live aqui, né? De segunda a sexta, das 10 às 2. Não é bem assim, né? Quase isso. Das 9h30 às 2.
Mas enfim, cara, Deus agindo. Muitos de vocês eu vi contando testemunhos assim. Eu sei que de repente não é a realidade de todos, mas é da grande maioria. Nós vemos que Deus de alguma forma trouxe provisão para o seu povo num tempo. Amados, é como se Deus estivesse falando: olha, eu estou só mostrando para que você possa olhar para o lugar certo. Porque o mundo vai trazer alguns Golias, vai trazer algumas situações que vai parecer para você indestrutível. Perseguição nunca fez mal para a igreja de Jesus. Nunca impediu a palavra de ser pregada. Pelo contrário, trouxe saúde de uma fé genuína e uma explosão de poder na pregação do evangelho. Não vai ser diferente. Por mais que queiram te assustar e te amedrontar com o que está por vir, amados, maior é o que está em você do que aquele que no mundo está. O reino desse mundo e os reinos desse mundo são reinos passageiros, mas ele diz que ele é um rei de um reino inabalável. O Senhor a que nós servimos é um rei de um reino inabalável. Os reinos desse mundo, a sua cobiça e as suas tentações passarão, mas as palavras do nosso Deus permanecerão para sempre. É para a eternidade com Ele que nós estamos indo. E se você está em Cristo Jesus, você já pertence, ainda que você esteja nessa terra, você já pertence a um reino inabalável. Um reino inabalável. E o teu rei é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há más notícias, não há pandemia, não há crise, não há nada nos céus, nas regiões celestiais. Lá Ele continua sendo Deus glorioso, majestoso, santo, todo poderoso, Senhor dos céus e da terra. Ele é, e ainda é o teu Salvador. Aleluia. Por isso você precisa estar sendo nutrido, meu irmão, minha irmã, da palavra. O teu alimento tem que ser a palavra de Deus. O teu alimento tem que ser as verdades do Senhor. Se você ficar comendo da sujeira que vem lá de fora, você vai adoecer, não vai ter como. Há uma correlação lá em Isaías 55, versículo 10 e 11, ele diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito com o qual a enviei. Há uma relação, uma correlação clara entre aquilo que nós frutificamos e o tanto da palavra que nós absorvemos. Se o Senhor nos envia a palavra do céu, ela vai chegar a você e você vai fazer o que com ela? Ela precisa produzir em você algum tipo de atitude, ela precisa produzir em você algum tipo de poder de Deus. Poder para santificar, para purificar, para curar. De alguma forma haverá uma resposta daquilo que você recebeu, dessa irrigação. Haverá uma resposta a algo que você terá que produzir. Mateus 4,4, Jesus diz: está escrito. É a resposta que ele dá para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando pela manhã eles saem, Pedro olha e avista aquela figueira. Ao passarem pela figueira, estou lá em Marcos 11, 20. Eles viram que a figueira estava seca, desde a raiz. Lembrando-se Pedro, Jesus disse: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Aliás, fica de pé no seu lugar, todos vocês. Jesus, Ele te chamou para estar enxertado nele e produzir frutos. Mas talvez, ainda que como um ramo na videira,
pode ser que exista em você alguns ramos parasitas, algumas bromélias, alguns fungos que minam a tua saúde produtiva. Está me entendendo ou não? Jesus, ele olhou para algo que representava justamente o que ele veio transformar e consertar. Uma aliança feita na lei que foi incapaz de produzir um fruto agradável que o Pai esperava. E ele olha para aquela figueira que representava isso, uma figueira cheia de folhas. Existia uma aparência de algo bom. E quando ele olha de longe, ele se aproxima para ver se tinha fruto. Mas quando ele vem, quando ele abre mão da sua glória, decide vir habitar entre nós como um homem, ele percebe que não tinha nada proveitoso naquilo. Ele é mediador de uma nova aliança. Ele fala: vocês vão secar e ninguém mais vai comer de você. Talvez da mesma maneira você possa olhar para algumas áreas na sua vida que você às vezes tenta sustentar, mas a verdade é que isso nunca produziu nada de bom. Talvez coisas que você mesmo gostaria de remover, mas a verdade é que da mesma maneira como Jesus se aproxima para ver se tem um fruto bom, porque ele gostou da folhagem que viu, você ainda tem algum apego àquilo. Você ainda de alguma forma olha e acha que teria algum tipo de prazer naquilo. Mas deixa eu te dizer, são frutos amargos. Por mais que pareça bom, quando você perceber o cheiro e você tentar se alimentar daquilo, isso não vai te ajudar em nada, pelo contrário, vai te adoecer. Onde eu quero chegar com tudo isso? Você foi feito à imagem e semelhança do seu Deus. E há poder nas suas palavras. Há poder nas tuas palavras. Você pode dizer: há poder nas minhas palavras. Se você crê em Cristo Jesus, Ele colocou poder nas tuas palavras. Tudo foi feito através da palavra de Deus. Mas agora Ele diz, amados, que de nós fluirão rios de águas vivas. Precisa fluir de você, precisa ser produzido através de você algo bom, algo doce. Mas possa ser que exista na tua vida figueiras que te contaminam, que não produzem nada além de ocupar espaço, é como a palha no meio do trigo. E você vai agora, hoje, agora, começar a amaldiçoar essas áreas, porque elas vão secar desde a raiz. Eu não sei como você chegou até aqui, ou algumas situações que possam estar na tua vida há 1 ano, ou há 10, 15, 20 anos. Mas a verdade é que toda vez que você de alguma forma pega um fruto daquilo, aquilo que vai produzir é tristeza, é amargura, é frustração, é paralisia. E toda vez você acaba comendo de algo que não te faz bem.